Nesse vídeo aqui eu vou montar as apostas para essa segunda-feira, dia 6 de julho. Beleza? Então já vamos lá montar as apostas para hoje. Esse dia vai ser um dia muito estranho, acho que para todos os brasileiros depois dessa eliminação muito dolorosa do Brasil contra a Noruega, né? Enfim. Hoje a gente vai ter basicamente dois jogos de Copa do Mundo, dois jogos de Série B. Esses jogos do Campeonato Sueco a gente não vai usar. Então, primeiro, Portugal e Espanha, duelo de altíssimo nível. A gente vai ver aqui uma seleção portuguesa na última, se for eliminada, né? Na última partida, muito provavelmente de Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal, pelo menos em Copas do Mundo, sim. Então, é uma partida muito marcante para a seleção portuguesa. E para a Espanha, a chance de seguir viva, a Espanha é favorita nesse confronto, tem um futebol melhor do que a seleção portuguesa. A seleção portuguesa está decepcionando nessa Copa do Mundo, então de fato a Espanha é favorita, mas enfrenta uma grande seleção. Estados Unidos e Bélgica é um Estados Unidos com o fator mando de campo, joga em casa, teve a reversão da expulsão do Balogun, que não deveria ocorrer, nada a ver ter anulado o cartão vermelho do Balogun, não tem o menor sentido ter tirado a suspensão dele. Então os Estados Unidos tem o retorno do seu grande centroavante, de forma injusta, mas tem o retorno dele. E vai jogar em casa contra uma geração belga, uma seleção belga que está em fim de ciclo. Então, última Copa do De Bruyne, última Copa do Lukaku. E ainda mais o craque que é, ou pelo menos o cara que era para ser o craque da seleção, como é o Yeremy Doku, não consegue ser. Mesmo assim, a Bélgica passou no sufoco contra o Senegal. É uma seleção forte. Vamos ver, tende a ser um confronto equilibrado. Na Série B, Botafogo e Avaí, dois times desesperados na luta contra o rebaixamento. O Avaí dentro da zona e o Botafogo logo acima. Dentro também, né? Mais uma colocação acima. E Vila Nova e São Bernardo é um jogo que, caso o Vila Nova vença, o Vila Nova assume a liderança. E o São Bernardo também precisa da vitória para encostar nesse topo da tabela. Se o São Bernardo vencer, empata em pontos com o Vila Nova. Se o Avaí vencer, também empata em pontos com o Botafogo. Então, duelos importantes na Série B também. Beleza? Então, bora olhar primeiro os resultados que eu acho que vai acontecer. E a gente vê se a gente adapta algo aqui ou ali, pensando na odd. Então, Espanha e Portugal. Cara, eu consigo puxar um empate aqui. Por mais que eu saiba que a Espanha é favorita. Estados Unidos e Bélgica. Aqui eu consigo puxar um empate também, é um jogo muito equilibrado. Cara, eu vou pegar a linha de empate em todos a princípio. Porque em todos tem contexto para empate. Aqui a Espanha é favorita, mas é o último jogo do Cristiano Ronaldo, provavelmente. Então Portugal tem esse algo a mais. Estados Unidos e Bélgica. Estados Unidos joga em casa, mas Bélgica é uma seleção mais tradicional. Vem muito motivado pela forma como eliminou o Senegal. Botafogo e Avaí, duelo de desesperados. O Avaí mais ainda e joga como visitante, né? Vila Nova e São Bernardo. O Vila Nova venceu o São Bernardo e essa sua distância em relação ao Vila Nova dobrar de pontos. Então eu consigo imaginar um empate em todos, beleza? Aí vamos olhar para as zebras agora. Então São Bernardo é a zebra, o Avaí é zebra, a Bélgica é zebra e Portugal é zebra. Consigo ver a Portugal vencendo da Espanha. Consigo ver a Bélgica vencendo dos Estados Unidos. Não consigo ver o São Bernardo vencer, então vou tirar o São Bernardo. E consigo ver o Avaí ganhar. O único que eu acho mais difícil assim mesmo, mas é possível também, seria o São Bernardo, tá? Mas é porque o Vila Nova, provavelmente o estádio vai estar lotado. Todo mundo apoiando o Vila. Jogo que, se o Vila vencer, assume a liderança. Dentro de casa é um grande mandante. O Avaí não faz lá grande campanha, mas pela importância do jogo, acho que pode surpreender. Então, Avaí, Bélgica e Portugal é o mod 49. E aí agora bora puxar as linhas que eu acho que irão acontecer. Então aqui entre Portugal e Espanha, cara, eu realmente acho que vai ser empate, tá? Eu acho que no momento que mais precisar vai sentir falta da efetividade lá na frente da Espanha. Porque o Oyarzabal faz uma grande Copa do Mundo, mas ele não tem o impacto para o futebol que um Cristiano Ronaldo da vida tem. O Lamine Yamal é um grande jogador, mas tem apenas um gol nessa Copa. Então, do outro lado é o Alex Baena, eu acho que pode sentir falta de um matador lá na frente. Estados Unidos e Bélgica, cara, eu acho que por jogar em casa e pela Bélgica não fazer uma grande Copa do Mundo, não ter
um grande destaque, já que o Lukaku não está inteiro fisicamente, o De Bruyne também não. O Jeremy Doku decepcionando. Eu vejo uma Bélgica conseguindo a classificação. Só que os Estados Unidos jogando em casa e com todos esses poréns da Bélgica, vou nos Estados Unidos. Botafogo e Avaí, eu enxergo perfeitamente um empate mesmo. E Vila Nova e São Bernardo, para o Vila virar líder, o Vila vencer. Então, em Portugal e Espanha, empate. Estados Unidos ganhar da Bélgica. Botafogo e Avaí, empate. E o Vila Nova ganhar do São Bernardo. Beleza? É modo 55. Fechei as linhas de resultados, né? E aí agora vamos para marcadores de gol. Espanha e Portugal, o favorito é a Espanha. Então, olhando para a Espanha, o cara que tende a marcar gol seria o Oyarzabal. Estados Unidos e Bélgica, o favorito é os Estados Unidos. O cara marcar gol é o Balogun. E ainda geraria uma polêmica absurda se ele fizesse gol, né? Botafogo e Avaí, o favorito é o Botafogo. O cara que vai fazer gol no Botafogo é o Igor. Vila Nova e São Bernardo, o favorito é o Vila. E o cara que vai fazer gol é o André Luiz. Cadê o André Luiz? André Luiz, cadê o André Luiz? André Luiz. André Luiz. Então aqui, Oyarzabal, Balogun, Igor e André Luiz. Nos times favoritos são esses os caras que eu acho que tem mais chance de marcar gol. Todos são essas referências ofensivas dos times. Tá bom? E aí do lado da zebra. Então em Portugal tem nem que pensar muito, né? Cristiano Ronaldo. Na Bélgica, o Lukaku. No Avaí, o Léo Gamalho chegou recentemente. Eu não sei se ele vai ser titular. Mas ele sendo titular, não tem como eu não ir na linha do Léo Gamalho. Ó, de 8, inclusive. Vila Nova e São Bernardo. Do lado do São Bernardo seria o Daniel Amorim, só que ele virou reserva. Vou colocar ele de qualquer forma, mas eu acho que a linha dele vai anular. Tá? Não consigo usar outro cara do São Bernardo nessa expectativa de gol. Tende a ser o Felipe Garcia, né? Mas eu não conheço tão bem o molde de jogo do Felipe Garcia, do Daniel Amorim, eu sei o quão bom ele é na bola aérea. Então, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Léo Gamalho e Daniel Amorim. Existe uma boa chance de Léo Gamalho e Daniel Amorim anularem por começarem no banco. O Lukaku também tem essa chance. Enfim, tá aí. E aí, pensando em meio-campistas que chegam bem à frente dos favoritos. Na Espanha, meio-campista que chega bem à frente é o Dani Olmo. Vamos ver a linha do Olmo. Dani Olmo é uma odd 4. Pedri e Rodri eu não usaria. Nos Estados Unidos, meio-campista que chega bem à frente, a gente tem duas opções, que é o McKinney e o Tillman. Tillman é uma odd 5, o McKinney é uma odd 6. No último jogo, quem fez gol? Tillman. Eu vou no Tillman de novo. Botafogo e Avaí, do lado do Botafogo é o Morelli. Tem nem que pensar duas vezes. Faz uma grande Série B. Melhor jogador do Botafogo na Série B. Vila Nova e São Bernardo. Tem o Marquinhos Gabriel, né? Não sei se tiver pênalti, é ele que bate. Não sei. Meio campista que chega bem à frente, o único que me vem em mente é o Marquinhos Gabriel. Só que ele não vem fazendo gol, né? Eu não vou usar o Marquinhos Gabriel, não. Então eu vou com Dani Olmo, Tillman e Morelli. Beleza? E aí agora, olhando para a zebra, na seleção de Portugal, temos Rubem Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. Então é o Bruno Fernandes, tem nem que pensar muito. Ele que não tem gol nessa Copa ainda. Na Bélgica, temos... Qual que é o primeiro volante da Bélgica? Agora eu não tô lembrando, mas o segundo é o Tielemans, o meio atacante é o De Bruyne. Poderia ir no De Bruyne, só que o Tielemans fez 2 gols. O Van Aken é o primeiro volante, provavelmente. O Tielemans fez 2 gols no último jogo, então eu vou com ele de novo. Mas quem... O Rascan, aliás, né? Pode ser o Rascan. Acho que vai ser o Rascan. Que é bom jogador, inclusive. Mas eu vou com o Tielemans. Mas quem quiser pode ir, lógico, no De Bruyne. O De Bruyne é um grande jogador. Mas eu vou com o Tielemans por ele ter feito os 2 gols no último jogo. Aí na seleção do Avaí. No Avaí, meio campista. É porque eu não uso ponta, né? Mas ponta seria o Tylon, uma boa linha. Tylon é um bom jogador. Daniel Penha, se eu não me engano, é meio campista nesse time. Jean Lucas também. Seria o Jean Lucas, né? Que o Jean Lucas tinha feito 2 gols contra a Chapecoense, que eu lembro, no jogo de ida da final da Copa Sul-Sudeste. Então vou com o Jean Lucas. E no São Bernardo, eu não sei quem eu vou usar. O Johan. Nem sendo titular direito, eu acho. O Echaporã.
Lucas Fernandes, Júnior Urso. Tem grandes nomes aqui, mas que não conseguiram atingir o protagonismo que se espera ainda. Então eu vou com esses três. Bruno Fernandes, Tielemans e Jean Lucas. Tá? Quem quiser pode tirar o Jean Lucas e deixar só o Bruno e o Tielemans. Enfim, com esses três é maior de 192. Tá? Aí vamos para a linha de assistências. Na seleção espanhola, Lamine Yamal, odd 3,40. Nos Estados Unidos, Pulisic, odd 4. No Botafogo, Rafael Gava. No Vila Nova, Marquinhos Gabriel. O Janderson deu assistência recentemente também, né? Mas Marquinhos Gabriel. Então os caras para dar assistência nos favoritos: Lamine Yamal, Pulisic, Rafael Gava e Marquinhos Gabriel. Aí pensando nas zebras agora, na seleção portuguesa, Bruno Fernandes. Pode ser o Rafael Leão, né? O Rafael Leão deu assistência no último jogo. Nos Estados Unidos, não. É na zebra, né? Então do lado da Bélgica. Poderia ser o Yeremy Doku ou o De Bruyne, né? O Yeremy Doku faz uma Copa absolutamente frustrante. O Trossard deu assistência no último jogo, né? Mas eu vou com o De Bruyne. Ainda na esperança do De Bruyne ser o De Bruyne que a gente conhece ou conheceu, né? No Avaí, não me vem ninguém em mente. No São Bernardo, cara, também não. Só se o Johan ou o Lucas Fernandes, né? São bons meio-campistas, com passagem por times grandes, mas que nessa amostragem do São Bernardo eu não sei até que ponto de fato estão rendendo. Eu vou colocar o Johan aqui, né? Então eu vou com Bruno Fernandes, De Bruyne e Johan. Odd 98, tá? Aí vamos agora puxar 2 ou mais gols. Jogadores que podem fazer 2 ou mais gols. Então em Portugal e Espanha, primeiro que vem em mente, Cristiano Ronaldo. Então, 2 ou mais gols, e provavelmente seria que os dois de pênalti, inclusive. Então, 2 do Cristiano. Estados Unidos e Bélgica, me vem em mente o Balogun, mas eu vou usar uma do Lukaku depois também. Não, bora só nas zebras primeiro. Só nas zebras. Então, 2 do Lukaku. Depois eu analiso os favoritos. No Avaí, ninguém. No São Bernardo, ninguém. Poderia usar o Léo Gamalho, mas ele ainda nem fez gol. Como é que eu vou puxar 2? E o Daniel Amorim vem sendo reserva. Também não vou usar. Então, Lukaku e Cristiano Ronaldo, 2 gols cada. Odd 144. Aí agora do mandante. Mandante ou favorito? Mandante não, né? Do favorito. Então aqui é o Oyarzabal. Tá jogando muito bem. E o Balogun também está bem. Ainda mais esse fator da anulação da suspensão pode ser um algo a mais, né? Então Balogun. Aí no Botafogo seria o Morelli, mas ele é meia. No Vila Nova, o André Luiz eu não confio 2 gols, não. Então Oyarzabal e Balogun, odd 68. Fechou. Aí agora é só mais a aposta de resultados e a gente termina aqui as apostas para hoje e eu mostro como é que foi as de ontem. Então Portugal e Espanha, eu vou puxar um 2-2. Estados Unidos e Bélgica, vou puxar um 2-1 Estados Unidos. Botafogo e Avaí, 1-1. Vila Nova e São Bernardo, 1-0 Vila. Então esses 4 resultados, 2-2 em Portugal e Espanha, 2-1 Estados Unidos, 1-1 e 0-0, odd 5.850. Aí vamos pensar nas variações agora. Então em Vila e São Bernardo, vou puxar aqui um 2-1 Vila. Não. 2-1 Vila, 2-1 Vila. Botafogo e Avaí, eu vou puxar aqui um 0-0. Estados Unidos e Bélgica, ao invés de 2-1, eu acho que pode ter muitos gols. Só que de um lado tem o Courtois, né? Eu vou de 1-1. E em Portugal e Espanha, ao invés de 2-2, eu vou puxar um. Tira um golzinho de Portugal. Tira um golzinho da Espanha. 1-1. É.
Então, 2x1 Vila Nova, 0x0, 1x1, 1x1. Como eu peguei empate tudo, vai 1x1 aqui também. Então 0x0 entre Botafogo e Avaí, 1x1 entre Estados Unidos e Bélgica, 1x1 Portugal e Espanha, 1x1, 0x0, dane-se. Série B, 0x0. Então 0x0, 1x1, 1x1. Jogos da Série B 0x0. Não, eu peguei 1x0, né? 0x0. Jogos da Série B 0x0. Jogos da Copa do Mundo 1x1. É isso. E assim a gente fecha as apostas para hoje, então. Deixa eu só mostrar as resolvidas. Para hoje foram 13 apostas, tá? As que eu montei. Deixa eu mostrar as que tem de longo prazo ainda aqui. Caso alguém ainda queira utilizar, né? Ó, tem o Balogun para ser o artilheiro. Eu peguei na odd 101 antes da Copa. Toda essa daqui eu peguei antes da Copa, a Copa começar, tá? O Balogun tem 3 gols, não vai ser o artilheiro. Messi, Haaland e Mbappé já tem 7 cada. O Balogun teria que chegar e fazer 4 gols nesse jogo. E ele não vai fazer. Jonathan David está eliminado, fez 3 gols, não vai fazer. O El Kabi eu achava que poderia ser a referência ofensiva do Marrocos sem o En-Nesyri, mas foi a surpresa, foi o Saibari, né? E o El Kabi nem joga, né? Quem entra no lugar do Saibari é o Rahimi. Então esse aqui, o El Kabi não tem nenhum gol, ele nem joga. O maior número de assistências, o Pulisic, eu acho que ele tem só uma assistência. O Brahim Dias, essa daqui tá bem viva, tá? O Brahim já tem 4 assistências. O problema é que tem o Olise com 5 e tudo mais. Mas ó, essa do odd 201 hoje é uma odd 15. Se valorizou bastante, né? Mas eu acho que não bate, tá? O Ashore, para maior número de assistências, acho que ele deve ter no máximo uma. E aí a gente chega nas de hoje. É só o Brahim Dias que é uma linha viva aí. E as resolvidas de ontem, deixa eu mostrar agora. Vamos ver aqui. Então, para 2 ou mais gols, o Haaland fez 2 gols. E o Kane fez um de pênalti e deu uma assistência também. Então ficou por um golzinho do Harry Kane de uma odd 75. Ficou próximo, não me arrependo nem um pouquinho dessa aposta. Foi uma ótima aposta, por sinal. Resultados: o México ganhar não ganhou. Juventude ganhar não ganhou, ficou 0x0. Olha que jogão. É. E a Noruega ganhar ganhou. Eram as zebras aqui, né? Enfim. Aí assistências: o Odegaard não deu assistências, foi o Sheldrop que deu as duas. O Alvarado não deu assistência, mas no primeiro gol do México é um cruzamento do Alvarado que é cortado e aí o Quinones faz gol. Então foi quase. E o Marcos Paulo não deu gol, não deu assistência, o Juventude não fez gol, né? Aí aqui de marcador de assistência, aliás, né? O Bruno Guimarães não, o Gordon não. As assistências foram uma do Bukayo Saka, que é o outro ponta, né? E outra do Harry Kane, né? E o terceiro de pênalti. E o Dodô também não. Aí 2 ou mais do Vini não, 2 ou mais do Jimenez, o Jimenez fez um de pênalti. E aí marcar a qualquer momento o Odegaard ou o Marcos Paulo não. E aí marcar a qualquer momento o Antônio Nusa, que depois entrou o Sheldon, não, deram assistências. O Quinones bateu, o Alisson Safira não. E aí aqui é dolorido, né? Bruno Guimarães marcar gol, ele perdeu um pênalti. O Bellingham marcar gol, ele fez 2. E o Dodô não. Cara, o Bruno teve a chance de fazer o gol. Essa ali era ótima, 6,50 e o cara simplesmente bateu um pênalti. Só que ele não fez. Aí os resultados, olha que curioso, né? Eu fui no 3x2 Brasil e foi 3x2 Inglaterra. E eu fui no 2x1 México e foi 2x1 Noruega. Eu inverti o placar dos jogos. E aqui foi 0x0, aqui eu errei mesmo. Aí as outras aqui, ó. 1x0 Juventude foi 0x0. 2x1 Inglaterra foi 3x2 Inglaterra. 2x1 Brasil foi 2x1 Noruega. E as linhas de empate, Náutico e Juventude empatou, aqui falta um golzinho do México e aqui um golzinho do Brasil. Tá bom? No geral é isso. E aqui é a de antes de ontem que eu acertei, né? Enfim, que era no sábado. No geral é isso, a gente fecha assim as apostas para esta segunda-feira. Como eu disse, clima meio estranho depois do jogo do Brasil, depois da eliminação do Brasil, mas faz parte. Vida que segue. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.